Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. Agora, né, dando sequência à nossa unidade 4 sobre a temática ética profissional. Falaremos aqui na nossa aula 2, mais especificamente, sobre a ética profissional. Então, só rememorando. Estamos na nossa disciplina de habilidades para o mundo do trabalho, estamos finalizando a disciplina com a unidade 4. Falamos na nossa aula 1 sobre ética dentro de um contexto mais amplo, de um contexto social, mais conceitual. E agora a gente vai tratar especificamente da ética profissional. Então vamos pensar aí agora, né, no trabalho, nas empresas, no mercado de trabalho, enfim, né, abordaremos mais por este viés. Né? Novamente, os materiais estão todos disponíveis para vocês no AVA. Sugiro que vocês assistam esse vídeo acompanhando os slides da aula 1, que é os slides que eu irei projetar aqui no momento da apresentação. Tá joia? Fico à disposição aí de todos. Deixa eu iniciar minha apresentação. Então, estamos aí, aula 2, unidade 4, tá? Ética profissional. Então, olha só, né? Vamos voltar, né? Contextualizando. A gente falava na nossa primeira aula, né? Além dos conceitos, a gente finalizou dizendo sobre alguns pilares, né, que concedem a ética profissional. E a gente falou sobre respeito e integridade. Né? O respeito, nos rememorando de que a gente precisa ter um limite das nossas ações para que não afetem os outros, né? E a integridade que nos remete às ações serem transparentes, serem honestas. E aí, agora vamos tentar, pessoal, trazer isso para um contexto profissional, tá? E aí, quando a gente traz isso para um contexto profissional, a gente vai perceber que as relações humanas, elas são ainda mais rigorosas. Rigorosas no sentido de que há que se ter ainda mais cuidado do como se relaciona. A gente falava lá na nossa unidade 3 sobre etiqueta profissional, tá? Eu vou rememorar aqui alguns aspectos, né? Que a gente precisa zelar por isso para que o convívio seja harmonioso, para que a relação humana seja harmoniosa. Né? Conviver é difícil, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes. Então, essas normas, essas regras e condutas dentro do ambiente profissional precisam estar ainda com essa atenção redobrada. Afinal de contas, além de zelar pelo trabalho em si, pela instituição, eu preciso zelar pela boa parceria com meus chefes, com os meus subordinados, com os meus colegas, enfim. E por isso a ética profissional ganhou tanto campo de estudo e de discussão ao longo dos anos, tá? E aí, quando a gente passa lá, né, a gente rememora de que a ética tem esse objetivo de analisar esses conjuntos de valores morais, né, que vão impactar no como os indivíduos se comportam, a gente precisa pensar no como se dão essas diferenças nas relações pessoais, né? Porque a sociedade é diversa, as pessoas são diferentes e está cada vez mais diverso. No mundo globalizado, às vezes a gente trabalha em empresas que têm pessoas de vários campos do Brasil, né? Tem gente que se relaciona com pessoas de outros lugares do mundo. Então, ou seja, os choques de cultura ali que vão interferir no como essas pessoas se comportam é gigantesco. Então, é necessário ter conduta adequada nessas relações profissionais, tá? E aí, por isso que a ética profissional vem para tentar entender, analisar e interpretar como se dão as relações humanas no ambiente profissional, tá? Essa é o grande porém, especificamente, da ética profissional. Como conceito, a gente poderia dizer que a ética profissional está ligada à postura que se espera de um profissional no exercício de uma determinada tarefa ou profissão, né? E aí também, pessoal, rememorando de novo da nossa aula sobre etiqueta, é importante lembrar, né, que existe uma série de coisas que não está descrita em lugar nenhum, né? Não existe uma cartilha pronta dizendo isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo. Mas isso está disseminado culturalmente nas nossas comunidades, na nossa sociedade, sobre o que é entendido como aceitável ou não, tá? Então, lá, essa conduta o indivíduo deve observar em sua atividade, ou seja, no seu dia a dia de trabalho, nos seus afazeres, né, no sentido de valorizar a profissão ou atividade que ele exerce, né, para que a gente consiga conviver harmoniosamente, né, e pensando de um contexto empresarial, para que a gente preste atendimento
dentro de um padrão de respeitoso, dentro de um padrão honesto, né? Afinal de contas, nós, enquanto trabalhadores, enquanto profissionais, estaremos ali representando uma instituição, mas seremos nós, enquanto pessoas, que reportaremos essa relação pessoal, tá? E aí a gente começa a pensar, né, nessas particularidades da relação profissional, que além da relação, como se as relações pessoais já não fossem complexas, a gente traz aí, né, os agravantes que envolvem a relação profissional. E aí é nesse ambiente profissional que a gente é muito colocado à prova no sentido de se a gente possui uma conduta ética, se a gente, né, segue aí, né, uma orientação da etiqueta profissional, tá? Até uma curiosidade, pessoal, enquanto eu verifico aqui, né, se o Nietzsche não vai me derrubar, mas até uma curiosidade, a palavra etiqueta profissional, o etiqueta vem de ética, né, que seria uma pequena ética, tá? Então, por isso que quando a gente falava lá nas outras unidades sobre etiqueta profissional, a gente falava sobre esse conjunto de comportamentos. Aqui, é claro que aqui a gente traz com um peso maior, né? Mas está muito estreitamente ligado. E aí, dentro dessa etiqueta profissional, dentro dessas particularidades da relação humana, a gente tem comportamentos que são esperados por todos, tá? E aí, retomando aqueles pilares que conversávamos, né, sobre respeito e integridade, a gente precisa relembrar que eles são imprescindíveis na relação profissional. Inclusive, aqui dentro da temática de ética profissional, vão aparecer ainda outros pilares, né, tão importantes quanto respeito e integridade, mas eles ainda sendo mais fundamentais na concepção, né, para que o respeito mantenha a harmonia dentro da relação no ambiente de trabalho e a integridade mantenha, né, todos os indivíduos dentro de um pacto de honestidade, de sinceridade, né, para que todos trabalhem ali com transparência. Tá? E aí aparecem esses pilares da ética profissional, e a gente vai ver como as coisas estão interligadas. Então, o primeiro pilar que aparece especificamente da ética profissional é a honestidade. Desculpa, pessoal. A honestidade que está muito ligada, né, à integridade, que a gente acabou de comentar. Então, ou seja, ser sincero em suas ações, bem como evitar omissões e mentiras. Né? Então, ou seja, muita gente diz, eu não menti, eu omiti. Mas no contexto profissional, a omissão não pega bem. Né? Pega tão mal, talvez, quanto a mentira. Então, é importante que se manifeste. Né? Eu vou tentando ilustrar com exemplos ao longo da nossa aula, para chegar melhor para vocês. Mas imagine que você tomou conhecimento que você tem um colega de trabalho que está roubando na empresa, tá? É, tudo bem, mesmo que não seja obrigação sua fiscalizá-lo, que você não seja chefe dele, né? Não contar, né, você está omitindo. Então, a omissão obscurece a integridade. Afinal de contas, há uma falta de honestidade quando você não leva um determinado acontecimento à frente, tá? Outro aspecto, a justiça, né? Hoje em dia é padrão que as empresas zelem pelo tratamento igualitário, e aí o mesmo tem que ser por todos os profissionais. Independente se você está numa posição de chefia, se você está numa posição de subordinação, se você trabalha numa área mais ou menos importante dentro da empresa, não importa. Você precisa tratar todos de forma respeitosa, né? Todos de forma igual, tá? E você não pode fazer uso de poder que você tem ali, pelo cargo que você exerce, pela hierarquia que você se encontra, para obter vantagem. Então, esse senso de ser justo, seria o senso de justiça, também faz parte, né, da ética profissional. Não derrubou ninguém. O respeito, né? O respeito já era um pilar da ética numa concepção geral. Aqui na ética profissional não é diferente. Mas aí a gente fala sobre respeito às individualidades pessoais, né, como a gente disse, para manter as relações harmoniosas. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, as pessoas têm outras religiões, as pessoas têm outras opiniões políticas, e isso dentro do ambiente profissional precisa ser respeitado, tá? É importante que se respeite, né, para que você também não dê aí liberdade para o outro desrespeitá-lo naquilo que você acredita, tá joia? E aí, não só o respeito, aí é quando a gente está falando de uma ética profissional, aí entra também o respeito às leis e regulamentações em geral, que precisam ser seguidas. Né? Não adianta eu respeitar as regras internas da empresa,
mas, né, não respeitar uma lei geral, né, no município onde eu resido, né, no país onde eu moro, enfim, tá? Isso também precisa ser colocado em pauta. A integridade, né, que vinha aí muito ligada à honestidade, mas dentro da ética profissional, muito pensando no que você acredita ser o certo, tá? E mesmo que alguém te pressione para fazer algo e você ainda assim acredita que fazer isso não seja legal, por exemplo, então é importante ser íntegro, né, expor os seus motivos, e se você entender que não é certo não fazer, tá? Lembra lá daquelas nossas perguntinhas, né? Quero, devo, posso. Então, talvez a resposta esteja sendo não para uma dessas ações. Né? Isso seria ser íntegro. A lealdade também, que é muito importante, muito colocada em pauta hoje em dia, né? Ou seja, você ter uma capacidade de relacionamento sólido profissional. Estou falando de relacionamento profissional aqui, tá, gente? Relacionamento profissional com os seus colegas de trabalho e com a empresa, com a instituição. Quando você está numa empresa, você muitas vezes recebe informações que são sigilosas, né? Você não pode passar isso adiante, você não pode levar isso para o concorrente, né? Afinal de contas, a empresa está ali te contratando, ela confia em você e ela entende que o que você escuta, toma conhecimento dentro do seu horário de trabalho, né? Nas paredes da empresa, que você é leal o suficiente a ela, que você não vai levar isso da porta para fora, tá? E o senso de coletividade, né, que está muito ligado a essa benevolência, esse olhar para o outro, né, a ter a plena consciência de que coisas que você faz podem interferir negativamente em todo o ambiente de trabalho, pode interferir negativamente em algum colega, né, então ter esse senso de coletividade é importante. Tá? Então esses seriam pilares específicos aí da ética profissional, tá? E aí, muitas pessoas sempre me perguntam quando eu dou essa disciplina sobre ética, falam, Marcelo, mas como que eu melhoro a minha ética? Eu me considero uma pessoa ética, mas o que que eu posso fazer? Né? E aí eu tentei reunir algumas coisas aqui que são relevantes dentro da nossa atuação profissional, na lida ali com os nossos colegas de todo dia, para quem está trabalhando, né? E não só com os colegas, mas também muitas vezes para com o cliente, né? Para com uma pessoa que você presta um atendimento dentro da empresa, né? E não estou pensando necessariamente grandes ocasiões, não, coisas de todo dia, quem a gente fornece um serviço, para quem a gente entrega um documento, né? Isso tudo envolve o ser ético profissionalmente. Então, a primeira dica que a gente poderia dar é passar confiança, né? Então, ou seja, né, é, tentar transmitir para todos e para a instituição que você é uma pessoa confiável, né? Que as informações podem chegar até você, que você não vai levar isso para frente. A gente falava agora há pouco, né, dessa confiabilidade lá nos pilares da ética profissional. Então, a gente também tem que ter um discernimento de que muitas vezes situações nos colocarão à prova sobre essa confiança. Né? Se a gente consegue segurar uma informação, se a gente consegue se manter ali, né, muitas vezes imparcial frente a uma situação, né? E também a gente não pode tirar vantagem das fraquezas das outras pessoas. Então, às vezes a gente tem um colega de trabalho um pouco, né, com menos conhecimento, né, ou um pouco mais vulnerável, talvez esteja cometendo um equívoco ali, muitas vezes não propositalmente. E a gente não pode fazer disso um motivo, né, para se sobressair. Afinal de contas, a gente precisa manter, né, esse grau de confiança para com todos dentro da instituição, tá? De novo, tratar todos de forma igual, isso é muito importante. Então, hoje em dia, respeito à diversidade nas instituições é palavra de ordem. Então, a gente tem pessoas nas instituições com diferentes opiniões políticas, com diferentes orientações sexuais, com diferentes escolhas religiosas, né, com diferentes gostos, com diferentes formas de se comportar. Então, né, se a empresa, enquanto instituição, respeita e valoriza essa diversidade, nós todos, né, enquanto colegas de trabalho, enquanto chefes, enquanto subordinados, a gente precisa tratar todos de forma igual, tá? A responsabilidade, né? A responsabilidade conta muito, as empresas têm reivindicado cada vez mais isso, de como as pessoas estão descomprometidas, de quanto o comportamento não tem correspondido ao que elas esperam, comportamento profissional. Mas, enfim, né, ter responsabilidade daquilo que você assumiu enquanto profissional, daquilo que é obrigação sua,
e pensar com muito cuidado antes de agir, né? Se aquilo que você está fazendo, se está dentro dos preceitos éticos concebidos pela própria empresa ou pelo exercício da profissão, que a gente vai falar um pouquinho depois. E, às vezes você está dentro de uma profissão regulamentada e o exercício profissional ele te implica em alguns deveres, em algumas proibições, então dentro dessa sua categoria profissional você precisa seguir isso. Então isso é responsabilidade sua, isso está na ética profissional. E a imparcialidade, né, que seria essa questão de ser imparcial, né? Ou seja, você, dentro do contexto empresarial, as decisões que você faz, as ações que você toma, ela não pode ser movida pelo sentimento, né? Ela não pode ser movida pela emoção. Ela precisa estar pautada em fatos, em acontecimentos, né? Em orientações, né? Então, você trata bem um colega, né? Ou você trata um colega de uma forma, não necessariamente porque você gosta mais dele, mas porque a empresa quer que você trate todos de forma igual, ela entende que é respeitoso assim, né? E não é porque a pessoa ocupa uma outra posição dentro da empresa que você pode desrespeitá-la, né? Então, tudo isso precisa ser muito pautado em fato, em uma conduta muito equânime, né? Para que todos aí não fiquem aí agindo somente com base nas suas emoções, tá? Então, dentro do ambiente profissional, a forma de agir precisa ser mais racional, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar a ética profissional, a gente não pode deixar de falar dos famosos códigos de éticas profissionais. O que que acontece? Existem uma série de profissões, que são as profissões regulamentadas por lei, que a gente fala, que elas criam um código de ética específico para o exercício daquela profissão. Por que que elas fazem isso? Porque elas entendem que os profissionais da sua área, né, precisam de orientações específicas. Então, eles precisam ter bem claro o que é o dever deles, o que eles não podem fazer, né? E quais as implicações caso eles cometam enquanto profissionais. Então, por exemplo, médico, né? Vou falar que talvez seja o melhor exemplo que a gente possa dar, né? O médico é uma profissão regulamentada, né? Para a pessoa exercer a função de médico, ela precisa, claro, né, cursar, né, fazer o curso de medicina, mas além disso, ela precisa se registrar em um conselho de classe, e aí cada estado do Brasil tem o seu CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, e uma vez estando registrado, eu pertenço efetivamente àquela categoria, e na hora que eu vou exercer, por exemplo, a função de médico, seja em qual for o lugar, no meu consultório particular, no hospital, no pronto-socorro, né, numa empresa, tem empresas que contratam médico, enfim, né, eu preciso respeitar, sim, né, as concepções éticas daquela empresa, mas, acima disso, eu tenho um código de ética profissional que norteia a minha profissão enquanto médico. Estou dando o exemplo de médico, mas existem tantas outras, tá, pessoal? Né? E aí, quando a gente fala nesse código de ética, isso é tão sério que o desrespeito ao código de ética profissional para as profissões que possuem, né, diz que se eu não observar quais são as minhas obrigações, as minhas proibições, pode ser até que eu tenha cassado o direito do meu exercício profissional. Então, por exemplo, um médico que infringe alguma conduta prevista no Código de Ética da Medicina, ele, claro, ele vai passar por um julgamento, mas se o Conselho Regional de Medicina determinar que ele não, né, pode exercer mais a profissão, ele tem ali o diploma dele cassado, ele não pode exercer mais a profissão. Então, isso é muito sério, tá? Aqui eu trouxe para ilustrar, né, algumas coisas previstas no Conselho de Ética do Administrador. O administrador também é uma profissão regulamentada, eu dava exemplo da medicina, mas assim como administrador existem tantas outras, tá, pessoal? Então, contador tem profissão regulamentada, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, que mais? Assistente social. Então, existem muitas profissões regulamentadas e todas elas possuem esses conselhos, né, de exercício profissional que confeccionaram em algum momento aí da história um código de ética. Então eu trouxe o do Código de Administradores, né, que conversa um pouquinho mais com a nossa disciplina, mas é para ilustrar, trouxe exemplos do que está contido ali para vocês conhecerem, tá? Deixa eu só ver aqui se o Meet não vai me derrubar de novo. Não, tá tudo certo. Então, ó, o que está previsto lá no Código de Ética do Administrador, tá?
divulgado pelo CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Não são só esses, tá, gente? Não são só esses os princípios. Mas existem outros, eu trouxe só para poder, né, compartilhar com vocês. Então, por exemplo, está lá como princípio, né, que a gente poderia entender como dever do administrador. Está lá, ó, primar pela honestidade, entendida como uma conduta exemplar, no sentido de respeitar as normas do trabalho e os valores definidos como positivos em nossa sociedade. Então, de cara, né, o administrador precisa ser honesto, ele não pode usar de conduta desonesta. Fala, ter lealdade profissional, ou seja, honrar a própria profissão ou instituição na qual exerce atividade laboral. A gente falava sobre essa questão da lealdade agora há pouco, né? Então, olha lá, outra, seguir as normas administrativas da empresa na qual trabalha, e principalmente as normas definidas para o exercício profissional. Então, o administrador precisa seguir as regras da empresa? Precisa, mas ele também tem um código de ética maior, né, que ele precisa estar atento. E às vezes pode até acontecer um conflito, tá, gente? Às vezes a empresa pede para ele fazer uma coisa, mas a categoria profissional, né, pede para que ele não faça. Então, nesse caso, ele precisa respeitar o código de ética da categoria dele, tá? Aí trouxe também exemplos de proibição, lá dentro do código de, né, de ética do administrador. O que está previsto como proibido? Ah, negar-se a colaborar com os colegas nas dependências da empresa para o qual trabalha, né? Então, isso é entendido como uma proibição, não precisa ser colaborativo. Mentir e semear discórdia entre colegas de trabalho, então as famosas fofoquinhas que às vezes rolam nas empresas. Então, está lá, escrito expressamente no código de ética que não pode. Ah lá, utilizar informações privilegiadas, né, conseguidas na atividade laboral para obter vantagens pessoais. Então, às vezes, a empresa, você trabalha numa posição lá dentro que, dependendo do espaço físico onde você está, ou da papelada que você mexe, ou de uma informação que você recebe, é uma informação inerente ao cargo que você exerce, né? E só que, às vezes, essa informação chega de maneira privilegiada para você. Mas você não pode fazer o uso disso, né, para obter uma vantagem pessoal. Então, eu trouxe esse exemplo dos princípios e das proibições só para poder ilustrar, tá, pessoal? E aí também, né, para a gente rememorar e fecharmos aqueles mesmos princípios éticos que a gente tinha trazido lá nos pilares fundamentais. Então, quando a gente pensa no respeito e na integridade, eu gostaria de fechar aqui, né, essa temática, de que respeito e integridade, seja na ética na concepção das relações pessoais, ou seja, na ética na concepção das relações profissionais, são imprescindíveis. Então, quando a gente fala lá no primeiro ponto sobre o conceito da moral e da ética, a gente fala sobre conduta de comportamento, a gente precisa lembrar respeito e integridade. Lembrando que respeito é para ter relação harmoniosa e integridade é para zelar pela honestidade e transparência. Tá? Então, esse talvez seria, né, o grande desfecho que a gente pode dar para isso. Deixo aqui de novo, né, as minhas referências, tá? E aí, pessoal, com a aula 2 a gente finaliza a unidade 4, tá? E finaliza a nossa disciplina de habilidades. Tá joia? Então, né, aí no curso de vocês, vocês terão outras disciplinas específicas do curso, né? Desejo desde já muito sucesso a todos, né? Desejo que vocês façam um bom proveito do curso. Essa disciplina que vem no formato em AD é para tentar contribuir, né, dentro da expectativa do quanto é relevante falarmos desses aspectos de mercado de trabalho, das habilidades necessárias para estar no mercado, para que todos não sejam pegos de surpresa, independente da área em que vocês vão atuar. Tá? Então, né, agradeço imensamente a atenção de vocês, espero, né, verdadeiramente que o conteúdo tenha chegado para todos. Ficamos aí à disposição, a gente preparou todo o material, tudo com muito carinho, a equipe do IFC de Minas. E, né, além de ficar à disposição, desejo muito fortemente que a carreira profissional de vocês seja brilhante, que o curso, né, seja de grande valia para novas conquistas profissionais e, por que não, pessoais, né? E que vocês não se esqueçam aí, né, dentro da nossa disciplina, do que a gente trabalhou como dica de exercício profissional, do que o mercado de trabalho tem pensado, né, para a gente, né, se debruçar um pouquinho sobre essa temática. Tá joia? Foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Né? Um grande abraço e bons estudos.